Boa noite a todos. O artigo que iremos apresentar tem como título Prisão e Desumanidade no Brasil, uma crítica baseada na história do presente. Seu autor é Bruno Rota Almeida e será apresentado pelos alunos Antônio Cláudio, por mim, Matheus Martins e Ronaldo Júnior. Logo na introdução, o artigo traz uma comparação da história com o presente, das pessoas privadas de liberdade, né? Esse artigo tem o objetivo de levar para a sociedade, né, essa discrepância entre o sistema de execução penal no Brasil com a realidade do cárcere brasileiro, né, a realidade das nossas penitenciárias. E a execução penal no contexto brasileiro, o que acontece? Ela é um sistema que não recupera ninguém, um sistema falido, né? O autor vem trazendo que o sistema brasileiro, o cárcere brasileiro é um sistema falido, onde não se recupera ninguém, muito pelo contrário, a partir do momento que a pessoa ela entra para a vida do cárcere e ela fica privada de liberdade, né, ela vai sofrer muitas violências e violações dentro desses ambientes, por parte de diretores, por parte de outras gangues rivais, né, de várias coisas que podem acontecer dentro da nossa dessas penitenciárias, desse sistema carcerário brasileiro. E nessa perspectiva, há uma necessidade de levar para a sociedade, né, é, essa discrepância, né, entre as leis do sistema penal e uma perspectiva de novas políticas públicas para que possam atender, né, enfim, a essas pessoas privadas de liberdade. É, Imagens desumanas da vulneração. Aqui o autor traz as vítimas do sistema carcerário, que, através de uma herança autoritária, uma herança que veio adquirida dentro da história, que práticas, né, punitivas, né, um abuso do poder punitivo. Então, a pessoa, a partir do momento que ela entra para essa vida do cárcere, ela está sendo vítima, elas são muito vulneráveis, né? Ela vira vítima do sistema carcerário, né? E ele traz um dado muito interessante também, por exemplo, no ano de 2016, né, que o número de pessoas privadas de liberdade eram de 700 mil pessoas, ou seja, se o Brasil não for o país que mais prende, ele é um deles, né? A gente vê que tem um déficit, né, essa superlotação, há um déficit aí de falta de vagas, né? Nem todos esses ambientes prisionais oferecem vagas para todos esses detentos. E no fim das contas, essa falta de vagas, né, ocasiona o quê? Criminalidade nas ruas. Um outro dado interessante que o autor traz para a apresentação desse artigo são os detentos, né, as pessoas que são privadas de liberdade, que correspondem, né, ao tráfico de drogas, por exemplo. Aqui ele traz um dado que é de 28% das incidências penais em relação ao tráfico de drogas. Roubos e furtos somam 37%. Homicídios representam 11%. E em relação a isso, a taxa de homicídios no Brasil era de 9,52 para cada 10 mil pessoas privadas de liberdade. Isso no ano de 2014. Já as pessoas que vivem com algum tipo de enfermidade, né, para cada 100, 1,3 vivia com HIV, 0,5 com sífilis e 0,6 com hepatite. 0,9% com tuberculose e 0,5% com outras doenças. E o que acontece? O ambiente prisional brasileiro é muito sobrecarregado, né? A gente está falando dessa situação. E em junho de 2016, 57% da população prisional é formada por jovens até 28 anos. E muito desses jovens só tem até o ensino fundamental, tem essa escolaridade só até o ensino fundamental. A cor e etnia geralmente representam de uma forma expressiva, né, essas maiores pessoas, né, no sistema prisional. Em relação à sobrecarga carcerária feminina, o autor traz no artigo que no ano de 2016 tinha uma taxa
de 656% em relação ao ano de 2000. No ano de 2016, havia 42 mil mulheres presas. Já no ano de 2000, não passava de 6 mil. Aliás, no ano de 2016, são 42 mil mulheres presas e no ano de 2000, 6 mil mulheres presas, vivendo, tendo a sua liberdade privada, né? Ou seja, por que isso acontece? Porque 74% das unidades prisionais são destinadas a homens, né? Só 7% é destinado ao público feminino. E os outros 16% são caracterizados como mistos. Onde que o indígena entra aí? O indígena entra aí com um percentual de 0,2% do sistema prisional. O autor traz um seguinte dado que tem uma deficiência, né? Em alguns estabelecimentos, por exemplo, as pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo, 49 estabelecimentos afirmou, né, ter módulos e alas, né, adaptados para que possam atender os direitos fundamentais dessa pessoa. Em relação ao espaço do indígena, 1% afirmou ter estabelecimentos ou alas específicas, né, para o indígena. E, contudo, o autor traz que essas imagens desumanas, ele vem fazendo essa crítica, né, chamando atenção, porque essas pessoas privadas de liberdade, elas sofrem muito pela essa opressão da dignidade da pessoa humana, aonde esses ambientes, muitas vezes degradantes, não oferecem os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Sendo assim, eu passo agora a palavra ao meu amigo Ronaldo, para dar continuidade à apresentação do trabalho. Boa noite, gente. Trago para vocês a história do presente e a genealogia da punição. Quando eu peguei esse tópico, me peguei pensando o que poderia ser genealogia. Genealogia é um mapeamento. Na história, a gente consegue mapear também, porque nosso presente é resultado de fatos históricos. Então, portanto, para entender o atual momento do sistema carcerário, das mazelas, a gente deve se até ao nosso passado. O nosso sistema penitenciário, ele atualmente ele é utilizado como um método de punir. Por quê? A punição hoje em dia, ela ocorre de forma que o preso ele tem que ficar resguardado, ficar privado da sua liberdade. Conforme o Almeida trouxe para nós, o bem que mais é precioso para a penitenciária atualmente são as grades e os muros, pois eles retêm os presos ali. Dessa forma, posso afirmar para vocês que o Estado ele é omisso em assegurar a dignidade da pessoa humana. Por que o Estado é omisso? Houve vários tratados na década de 60, um deles que eu posso trazer para vocês é o Pacto Internacional dos Direitos Cíveis Políticos, de 1966, que foi realizado na ONU. Dessa forma, olhando para a genealogia da punição, o Martin Sarr trouxe para a gente três modos, que é a genealogia como história, o método histórico, ou como crítica e avaliação, ou como um tipo de escrita ou prática textual. A genealogia como método histórico lida com os fatos históricos a partir da crítica. A gente critica, faz uma análise do que aconteceu e traz para o momento atual. Já a genealogia como crítica ou avaliação, ela parte de uma reflexão do sistema, que proporciona até uma autocrítica para nós. Já a genealogia como um tipo de escrita prática, ela é considerada como um método crítico e um gênero irredutível, há poucas mudanças. É bem metodológico esse tipo de genealogia. Portanto, Foucault, posteriormente, realizou um estudo da política, da ótica e da tecnologia do corpo. Nesse estudo, no século XIX, ele
constatava que os castigos eram punitivos de físicos. Passado o tempo, o sistema jurídico das punições foi alterado e tal punição passou a ser mais por tempo em presídio, em condições talvez mais precárias. Já o autor, David Garland, critica o imediatismo do presente. Esse imediatismo seria, no caso, essa legitimação que nós, pessoas civis comuns, aceitamos. Por exemplo, quando um detento a gente pensa que ele deve sofrer comer o pão que o diabo amassou dentro do presídio. E isso é legitimar a punição, esse imediatismo nosso. Pode prosseguir. Boa noite, pessoal. Minha parte do texto fala sobre as violências veladas e a trajetória brasileira entre a soberania e a herança do passado. A tese abarcada por Gessé Souza, e que tem pelo nome Soberania do Passado, vem falar sobre as mazelas sociais de países que são periféricos, como o nosso país, o Brasil. Isso vem de forma a demonstrar para a gente como a naturalização da desigualdade social e a consequente produção do que o texto descreve como subcidadãos tem essa tendência a ser mais adequadamente percebidas como consequências concretas, que são advindas do processo de modernização. Isso permite uma maior compreensão da construção de um contexto de obscurecimento das causas da desigualdade que é tão grande, tão abissal entre nós. Isso seja para os privilegiados ou seja para as vítimas desse mesmo processo. A escravidão tem, né, a sua parcela bem grande em relação aos índices que aumentam essa desigualdade social. A escravidão, entretanto, coloca-se no centro desse elemento, sendo o ponto central quando se argumenta a questão da naturalização dessa desigualdade. Segundo o autor, a sociedade brasileira viveu em sua formação 2 traumas que foram fundamentais. O primeiro seria a exploração colonial, né? Nas palavras do próprio Jaime, quando houve uma sujeição à agressão, à falta de senso pela coletividade e a desconsideração por parte da elite quanto ao se relacionar com a maioria dos outros habitantes. Esse primeiro trauma ele está diretamente associado ao impacto histórico causado por séculos de exploração colonial, instaurada de forma violenta, né? O segundo, que seria... volta o slide para mim, fazendo um favor. Essa crueldade da escravidão, né? Essa crueldade mesmo, diretamente ligada à escravidão, que foi a base do processo de formação nacional no período imperial. Pode passar. Ao fim da escravidão, o pensamento se associa muito mais a imagens de progresso industrial, de progresso tecnológico, aprimoramento das instituições financeiras, dos mercados, direitos civis, direitos políticos, e dentre outros. A configuração dessa visualização suprimiu o fato das formas escravistas de organização social e se refizeram e se aprofundaram no início do século XIX. Como nas palavras de Gilberto Freire aí, a atenuação e a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre teria afetado a solidez da grande propriedade. Então, para o autor, com o início da utilização generalizada da máquina, a libertação do negro, da escravidão e da servidão, começou a se operar. Pode passar. Ainda só um pouquinho sobre o slide anterior, essa narrativa histórica, consoante com a ideia de Gessé, tirou o foco
da violência do próprio regime escravocrata e esqueceu, em certa medida, a segregação social que era praticada à época. E era reproduzida pelas instituições coloniais e imperiais, fossem elas famílias ou o próprio Estado. Somando-se a isso, a gente pode fazer uma observação. Como a gente acompanha no slide, existiam teorias que estudavam a degenerescência e a tendência de negros e mestiços ao crime. E o cruzamento de raças era algo que queria ser abolido, que as pessoas diriam como ser abolido. E era entendido como uma questão central para a compreensão dos destinos tanto da nação e daqueles que à época eram considerados cidadãos. E terminou por se desenvolver um pressuposto de algum tipo de superioridade branca. E, por fim, a divisão permanece velada, em silêncio e condicionada a um vocabulário que transforma a cor em marcador social de diferença, e essa tal linguagem é operada e ratificada diariamente pelas ações do sistema repressivo em que nós temos até hoje. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade para a finalização do trabalho, falando um pouco sobre prisão e desumanidade no Brasil. É uma crítica baseada na história do presente, que é o nosso tema. Eu vou falar um pouco sobre a crítica além das retóricas do castigo e da humanidade, que no final do século XVIII e início do XIX, na Europa Ocidental, traz esse debate sobre a humanização das prisões. Ele tornou-se mais acirrado e veio à tona essa questão de se entender e se criticar os métodos praticados no cárcere. Nesse ponto, localiza-se uma contradição intrínseca entre o poder punitivo e sua limitação, o que seria manter a mão do Estado como um agente que traz justiça, mas que castiga, e manter ações de dignidade. Então, essas contradições bem caíram nesse tempo. Com o nascimento de instrumentos normativos internacionais lá por volta do século XX, que nasce os direitos humanos, que nasce toda essa fala e esse cuidado em se preservar a dignidade da pessoa, isso vem à tona, porque o sistema prisional ele é muito mais punitivo do que corretivo. Então, ele vem muito dessa questão que os meninos já abordaram da escravidão, do racismo estrutural, do castigo como forma de punição e como forma de se corrigir. Segundo Luigi Ferrajoli, cada conquista de direitos e o progresso na igualdade e nas garantias da pessoa têm sido determinantes para a manifestação de um mal. A discriminação ou a opressão de sujeitos débeis ou diferentes se demonstra intolerável, sempre em um determinado momento o véu da normalidade que oculta a opressão de sujeitos tem sido desgarrado por suas lutas e reivindicações. Nesse caso aqui, a gente fala que cada conquista de direito e cada progresso de igualdade ele é determinante para a gente mudar o sistema. Hoje, as discriminações, as opressões dos sujeitos que estão em vulnerabilidade, que são as pessoas encarceradas, elas são muito grandes. Então, traz de volta aquilo que eu já falei do nosso sistema de punição, em vez de ser correção. Hoje, um grande desafio da democracia é gerado pela desigualdade, e crescente e mais intolerável, e agrava pelo fator de desqualificação racista dos excluídos, selecionados como inferiores e, por isso, destinados à exclusão. Pela história do presente, podemos ver a persistência mostrada na estrutura e aspectos político-históricos, sociais e humanos. Porque o cárcere brasileiro ele é baseado nesse fundamento de vingança, fundamento de tortura. Que é um sistema que veio da escravidão, onde se
onde se erra, se é castigado pelo aquilo que você fez, e mais no castigo físico, de ter que sofrer. A mentalidade hoje de muitas pessoas do meio e desse contexto que vem desses últimos períodos históricos, políticos do nosso país, que a gente vê as pessoas abertamente falando sobre assuntos que antigamente não eram tão discutidos. A gente vê que as pessoas têm essa mentalidade de vingança, de punição, de querer que a pessoa sofra aquilo que ela possa ter causado, que seria um sentimento de vingança e não de justiça. Ao todo, as informações da prisão citadas no artigo mostram a realidade desumana da prisão, que tem influência mais forte em grupos vulneráveis, que são as pessoas negras, as pessoas de baixo poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, as pessoas LGBTs, trans, e são pessoas que estão à margem do sistema e que sofrem mais preconceitos, privações de direitos e atentados contra a sua dignidade humana dentro do cárcere. Então, a gente entende com esse trabalho o seguinte, que o sistema ele vem desde a época da escravidão como uma forma de punição, como uma forma de mostrar o poder do Estado como pela força, pela violência, para que o exemplo não seja seguido, para que, de certa forma, cesse com a violência. E, no caso, só gera mais violência. Então é isso, agradeço a todos. Uma boa noite. Obrigado pela atenção. Pode terminar, Francisco. Um beijo para vocês, que eu vou correr, que eu estou